Oi, eu sou a Nalva Pearson e hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre alvos. A diferença da nossa vida quando a gente começa a estabelecer certos alvos e trabalha em função deles. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, está lá em Provérbios 24, 27. Esse versículo fala sobre casamento, mas ele pode ser aplicado a uma disciplina de alvo. Ele fala: prepara a lavoura, organiza a tua casa e depois constitui uma família. E eu lembro quando eu fui me casar, né, eu escrevi num caderno tudo que eu queria, como que eu queria a sala, como que eu queria que fosse a minha lua de mel, e estabeleci alguns alvos e eu fiz um caderninho, onde seria o jantar. E Deus me honrou tanto, até um tapete de pele de carneiro, que na época era muito caro, Deus me deu. E isso me ensinou algo, de você, tudo que você for fazer, você ter um plano, né? Você se organizar, né? Porque a Bíblia fala que aquele que começa a construir uma casa e não sabe quanto custa disso, aquele que edifica sobre a areia, vem ao vendaval e derruba. Então a gente estabelecer alvos é algo muito importante. Tem um psicólogo chamado Ari Kieff, da Universidade de Cornell. Ele diz que ele trabalha com pessoas depressivas, com problemas mentais, e ele diz o tanto que é importante a pessoa estabelecer um alvo, que a chave para o sucesso é você estabelecer um alvo. E ele começa a trabalhar isso nas pessoas que têm problemas mentais, e só o fato delas terem uma empolgação, algo a fazer, eles começam a ter um resultado muito positivo com relação aos problemas mentais, a depressão, a ansiedade, essas coisas. Então é importante a gente estabelecer alvos, é importante você ter, e não só apenas um, porque você não vai se sobrecarregar com muitas coisas, mas é importante que você comece a ter um segundo alvo, né? Escreva o primeiro, trabalhe no primeiro, porque nós temos que agir para que a gente conquiste as coisas na vida. E não, porque o tempo que a gente não produz gera um sentimento de incapacidade, uma frustração muito grande, uma vida sem resultados. E nessa pesquisa do Ari Kieff, ele analisou 2 tipos de comportamento. Um atleta em 1976 ganhou 5 medalhas, John Neighbor. Ele ganhou 5 medalhas nas Olimpíadas de 1976. E após, né, toda a fama, voltar para os Estados Unidos, né, todo aquele glamour da fama, né, a adulação das pessoas, a mídia em cima, passou um tempo, esse rapaz cristão entrou em depressão. E um segundo caso que ele cita nessa pesquisa, ele diz que um outro atleta em 1980 também ganhou medalhas de ouro, e esse rapaz, após ganhar as medalhas, usufruir de todo o triunfo, né, de toda a fama, ele estava na faculdade fazendo medicina. E medicina aqui é só um curso, não quer dizer que tem que ser, mas ele tinha um alvo. E esse rapaz, depois de passou toda a fama, aquele momento, né, de alegria, né, de adulação das pessoas, ele continuou a faculdade. E ele começou a analisar o que é mais prazeroso, o que motiva mais a nossa alma é o tempo que nós estamos tentando conquistar algo. Essa atividade, esse mover em direção a algo é muito mais interessante do que realmente o conquistar o alvo no final. Porque quando você chega no final, você conquista a vitória a todo momento, mas esse processo, esse mover em direção a algo nos faz nos sentir melhor. E esse rapaz que continuou na faculdade, ele não passou por nenhum momento de depressão ou pós-fama, né, igual acontece com muitas pessoas. Isso nos faz lembrar de Elias. Elias, quando derrotou os profetas de Baal, que foi um grande feito, uma grande vitória, ele foi para a caverna e ele entrou em depressão. Então, a importância da gente ter alvos. Estabeleça alvos. Nós temos aprendido ao longo da vida sobre o QI, o consciente de inteligência, o que é o quociente emocional, mas tem surgido algo interessante, pelo menos para mim é novo, mas é interessante o que é o quociente de atitude, de ação. Porque tudo isso é muito bom ter,
a inteligência, né? Ser emocionalmente saudável, mas se eu não movo em direção a algo, tudo isso perde o valor. Então, esse QA, que é o quociente de ação, de atitude, é o que vai determinar o final das coisas. Então, nós temos que ter em mente, estabeleça alvo, tenha mais de um, caminhe, dê o seu melhor, faça o seu melhor. E o fato de a gente buscar a excelência, não quer dizer que você tem que ser melhor do que os outros, você tem que ser melhor do que você era. Se coincidir de você ser melhor em alguma posição, tudo bem, mas o alvo é ser melhor a cada dia. É a gente aprimorar. Eu lendo aquele livro, Em Busca da Excelência, eu tenho aprendido algo naquele livro, a ter alvos. E eu decidi duas coisas esse ano, mesmo até antes de ter lido esse livro, eu já estava com isso no meu coração, mas esse livro me motivou muito. Eu decidi ler livros, um livro atrás do outro, e eu tenho uma amiga que ela costuma ler 30 livros por ano. Eu não consigo nem me imaginar fazendo isso, é um alvo muito alto, mas eu estabeleci que eu vou ler um livro atrás do outro. Eu peguei 12 livros, coloquei num estante de frente para a minha cama, e eu decidi, quando acabar um, eu vou ler o outro. Eu vou estar sempre lendo alguma coisa, porque eu estabeleci 2 alvos. Não vou falar dos financeiros, mas vou falar só desse na questão emocional, intelectual. Um é melhorar o inglês. E eu decidi fazer o meu melhor. Eu decidi estudar mais, eu decidi praticar mais. E o segundo é ler mais livros, porque à medida que eu leio, eu vou melhorar meus vídeos, eu vou falar melhor. Então, esses são 2 alvos que eu gostaria de compartilhar com você. E te motivar a procurar algo que te motive. A sua tristeza vai diminuir, a depressão vai diminuir, porque esse é um estudo realmente científico, né, que esse psicanalista descobriu. Então, é importante a gente estar motivado e desenvolva os talentos que Deus te deu, desenvolva, seja o melhor, tenha a atitude de fazer. O Ari Kiev diz que a diferença entre o profissional e o amador muitas vezes são 5 minutos. 5 minutos por dia. Se você fizer isso por semana, vai dar um bom resultado. E você vai aumentando esse tempo e vai se especializando, vai adquirindo excelência em tudo que você fizer. E eu decidi, eu vou melhorar esse ano. Nós estamos na metade do ano, ainda há muito tempo para a gente fazer algo, para a gente conquistar, para a gente crescer, para a gente ler a Bíblia, para a gente melhorar naquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. É tempo da gente levantar e agir, mover para conquistar algo, para conquistar, pode ser financeiro, faça alvos em todas as áreas da sua vida e dê um passo de cada vez, caminhe com a sua força, com a sua energia, mas estabeleça alvos. Estabeleça, porque estabelecer alvos é a chave para o sucesso. E não desanima, às vezes você tem que mudar e Deus vai trazer algo melhor, mas estabeleça, continue movendo. Nós precisamos de mover para que a gente se sinta melhor. Algo interessante, um pastor comprou um terreno e durante o tempo que ele pastoreava, ele uma vez por semana ele ia nessa área e tirava as ervas, fez uma plantação, arrumou a casa, renovou o que precisava. E depois de muito trabalho, o vizinho se aproximou dele e disse assim: nossa, esse lugar ficou muito bonito, você e o Senhor, você e Deus fizeram um bom trabalho. E aquele pastor, um homem de Deus, virou para ele e falou assim: você precisava ver esse terreno quando Deus me deu. E o que ele estava dizendo com isso? Deus me deu uma área e eu aprimorei. Eu tive que agir para transformar esse lugar nesse paraíso que eu vou viver a minha velhice. E foram anos ele trabalhando naquilo, e ele tinha o alvo de fazer seus sermões, ele era um bom pastor, pregava, mas paralelo a isso, ele edificou algo. E aquele vizinho, né, aprendeu algo naquela manhã quando conversava com aquele homem. Deus muitas vezes vai nos dar coisas, Deus vai nos dar um talento para que a gente multiplique esse talento. Ele pode dar 5, mas às vezes ele vai dar 1 para que a gente multiplique. Às vezes ele pode dar um terreno, um sítio já completo, mas talvez ele te dê, como ele deu esse pastor, um campo para trabalhar. O Thomas Edison, que descobriu a luz,
Quando eles estavam acho que 500, 700, nas 700 tentativas, um funcionário virou para ele e falou assim: nós falhamos, nós erramos, nós ainda não descobrimos, isso é uma falha? E ele disse: não, nós estamos à frente de muitos, porque nós descobrimos 700 maneiras de não fazer. E no final chegou a 1000 tentativas. Quando ele descobriu a luz, foram mais ou menos 1000 tentativas. Então a gente tem que tirar. Ele não disse: não, nós falhamos até aqui, não. Ele disse de uma maneira positiva: nós descobrimos 1000 maneiras como não fazer. E é isso que a gente tem que ter em mente. Tirar do nosso vocabulário: eu não consigo, é difícil demais. A gente tem que mudar essas palavras, porque a nossa mente vai começando a assimilar e nós vamos começar a produzir algo. Então, eu quero dizer nesse vídeo: tenha alvos espirituais, procure ler a Bíblia mais, tenha uma disciplina diária, tenha um tempo pela manhã buscando a Deus, cresça espiritualmente, porque a gente é um espírito que tem uma alma que habita no corpo. Tenha alvos naturais, vamos nos alimentar melhor, vamos nos exercitar, vamos ler mais, vamos ter comunhão para que o nosso espírito se renove no Senhor, para que a gente cresça no Senhor e que as palavras de derrota sejam tiradas do nosso vocabulário, porque grandes coisas o Senhor vai fazer através de nós, mas é preciso mover. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho e Moisés foi ter com o Senhor disse: por que clamas a mim? Digas ao povo que marche. O Senhor espera que nós marchemos, que nós nos movamos, que nós usamos o talento que Ele nos deu. É tempo de marchar, é tempo de usar a nossa energia, a nossa inteligência, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para produzir para nós e produzir de tal maneira a sobejar para abençoar outros. Eu sou a Nalva Pearson. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal.